Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trupe de Mãe. Aqui, cada mãe é uma peça. E você aí de casa que gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer poder dividir com vocês os nossos conteúdos. E a nossa peça de hoje deixou sua profissão de lado para cuidar dos seus filhos. E vamos combinar, a mãe é sempre julgada. Se a gente fica em casa para cuidar dos nossos filhos, a gente é julgada por não seguir uma profissão. Se a gente tem uma profissão e trabalha, a gente é julgada por estar trabalhando e não cuidar dos nossos filhos. Mas será que existe um caminho certo na maternidade? A nossa peça de hoje, Aline Watanabe, nos lembra um trecho do livro de Clarice Lispector. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. Eu não. Quero uma verdade inventada. Quem é a Aline que ninguém vê? Eita, já começa assim, já. Já começa. A Aline que ninguém vê, eu acho que é a Aline que tem as suas limitações, né? Porque muita gente me vê falando assim, nossa, ela faz de tudo, ela dá conta de tudo, mas eu também sou a mãe que tem muitas dúvidas, tenho muitos medos e muitas inseguranças. Mas eu aprendi no decorrer da maternidade que eu preciso dar o meu melhor e extravasar o meu melhor, sempre. Porque eu já tive muito perto de perder, tanto Laura quanto Augusto. Então é isso que eu tento passar. Eu já comecei a ficar emocionada já. É isso que eu tento passar para todo mundo que está ao meu redor, sabe? Que vale a pena hoje, vale a pena extrair o melhor de cada momento, de cada coisa simples, quando você prioriza a tua família, quando você prioriza a saúde dos teus filhos e o sorriso. Então, assim, essa Aline chorando é que a gente também tem, além de mostrar o que eu quero mostrar de bom, mas é uma mãe como outra qualquer, que tem as suas frustrações, suas inseguranças, seus medos, mas eu prefiro deixar isso em off e sempre mostrar o que tem de melhor para as pessoas que estão ao meu redor. É isso. Aline, a gente sabe que você tem uma formação, não vai ser fácil não, profissional, uma formação extensa. Sim. E que você permeou ali várias possibilidades dentro do mercado de trabalho, além disso. E aí eu queria saber para você, porque você colocou assim que quase perdeu os meninos. Foi isso que te fez pensar, não, vou seguir outro caminho, vou ficar em casa, vou cuidar dos meus filhos? A maior motivação foi... Seria bom você falar um pouco qual é a sua formação profissional, que mercado, em contexto você deixou para que a gente chegue nessa... Para poder entender? Tá, então eu me formei muito nova em odontologia, era um sonho de criança que eu tinha. Sempre cresci escutando meu pai dizendo que queria ter uma filha doutora, né? E eu gostava muito dessa área. Então eu fiz odontologia, entrei na faculdade com 17 anos, muito nova, saí com 20 para 21 e fui para Santa Catarina trabalhar lá. Depois de um tempo eu casei, né? Que a gente se conheceu na faculdade, meu marido, Laura nasce. Santa Catarina é um lugar muito frio, muito úmido, e com 2 meses de vida a Laura tem uma bronquiolite e fica muito sério o quadro dela. Então ela fica internada por 7 dias, recebe alta. E no mesmo dia da alta dela, meio-dia eu deixo meu marido para pegar um voo para fazer uma prova. 7 horas da noite eu retorno com ela ao hospital novamente, com dificuldade de respiração. E foram mais 5 dias de internação. E para resumir, nesse meio tempo, nessa estadia nossa no hospital, 2 crianças vieram a falecer com o mesmo problema da minha filha. E aí no dia seguinte, eu escutei todo aquele corre-corre no corredor, aquelas mães gritando, pedindo pela filha de volta, devolve minha princesa, e eu com a minha ali do lado, o mesmo problema de saúde daquelas bebês. Então isso eu tenho um trauma muito grande, quando fala de tem que ir numa consulta, tem que ir alguma coisa, eu já fico desesperada. Porque eu já tive que ir 2 vezes em consulta com os meus filhos e sair de lá para um ficar na UTI e outro ficar internado no hospital, então eu tenho um pouco de receio. Laura fica, no dia seguinte, o médico vem pro quarto e eu pergunto, doutor, diz que minha filha realmente, que ela tem realmente é grave? Porque eu não tinha noção da gravidade, o que é uma bronquiolite? Ele falou assim, olha, morre crianças todo dia. Curto e grosso, assim, sabe? E ali caiu a ficha.
de que eu tinha uma bebezinha que precisava de muitos cuidados, porque até então a minha profissão vinha em primeiro lugar. É igual eu escutei, né, você ontem comentando assim, eu não me vejo ainda, né, mergulhado no mundo da maternidade, de repente deixando de fazer as atividades laborais, mas naquele momento eu atendi em 2 consultórios. Eu fiz odontologia, especialização no aperfeiçoamento em ortodontia, especialização em acupuntura e ortopedia facial dos maxilares. Então eu atendia em Itajaí, atendi em São João Batista, e eram cidades que tinham 70 quilômetros de distância, e eu ia toda semana. E eu deixava minha filha com secretária, eu ordenhava o leite, deixava em casa, tive todo esse cuidado, mas deixava os cuidados de uma outra pessoa, deixava com meu marido, né? Que também sempre cuidaram muito bem. Mas eu vi que eu senti naquele momento que não, ela precisa do meu colo, ela precisa do meu cuidado. Porque daí eu percebi que ela não era ainda a minha prioridade. Então a gente ficou ainda em Santa Catarina por mais 10 meses, que aí meu marido passou no concurso e nós viemos embora para o Paraná. Mas nesse meio tempo eu daí vinha conversando com meu marido. Eu falei, olha, eu quero diminuir o ritmo no consultório para ficar mais com a Laura em casa. E ele falou assim, não, vai diminuindo então, que eu vou segurando, né? Porque a gente sabe que o trabalho traz para nós um retorno financeiro. É isso que eu ia perguntar, não foi de vez, assim, né? Foi uma coisa não, foi algo construindo. Mas essa vontade de sair de clínica já foi plantada no meu primeiro ano de formada. No primeiro ano de trabalhando em consultório, que a gente se forma, a gente quer mostrar o mundo, porque a gente fez faculdade, né? Então eu trabalhei muito, eu chegava no consultório às 7 da manhã, saía às 10 da noite, e no primeiro ano eu tive um problema muito sério, que foi um deslocamento de vértebra cervical, porque dentista trabalha assim, né? Aí fica uma dica para quem for fazer odonto, quem estiver fazendo, pega firme no pilates, pega firme na musculação, fortalece a musculatura, porque é uma posição muito anti-ergonômica, né? Muito complicado. Eu não tinha essa preparação. Então, depois desse episódio, mesmo fazendo fisioterapia, mesmo tentando fortalecer, não foi a mesma coisa. E aí eu vivia de fisioterapia. Tive uma paciente que se tornou minha amiga e ela ia em casa fazer sessões de fisioterapia porque eu sentia muita dor. Então eu já dizia pro meu marido, eu vou ficar em clínica 10 anos, tá? Eu não vou ficar mais do que isso. E ele ainda brincava, você tá ficando louco, imagina, você nunca vai largar a odontologia. Eu falei, escreve aí, eu já tô avisando, e avisei meus pais também, porque foi um sonho depositado, né, dos meus pais, de ter a filha formada em odontologia, né, porque é um curso também muito cobiçado. Eu vou ficar 10 anos, não vou ficar mais do que isso. Eu fiquei 9 anos e 7 meses. Não completei os 10, mas cheguei próximo. E aí, quando Laura tinha 10 meses e meio, quase 11 meses, meu marido passa, então, no doutorado. E ele passou em 3 lugares. Ele passou no estado de São Paulo, passou em Curitiba e passou em Maringá. E aí ele podia escolher, né, para onde ele iria. E ele estava muito tentado ir para o INPE, que é uma referência, né, para a área dele, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas eu falei assim, olha, independente de onde você for, eu vou junto. Como assim? Você vai largar o consultório? Eu falei assim, eu falei que ia ficar só 10 anos. E eu falei para você, e nisso já tinha diminuído um pouco o ritmo, já não estava mais indo para São João Batista, que era a cidade distante, e diminuiu o ritmo no consultório também. E eu falei para ele, não, eu vou com você. Ele falou assim, não, Aline, como é que você vai deixar 10 anos de clínica? Não é assim. Eu falei assim, eu vou com você. Eu casei para estar junto, e eu não vou ficar sozinha aqui com a Laura. Se ela adoecer de novo, eu precisar passar pelo que eu passei. Aquela insegurança, né? E demais. Imagina, se acontece alguma coisa, eu tô falando assim. Pra mim isso foi um trauma muito grande mesmo. Eu falei, eu não vou dar conta. Daí ele falou assim, tudo bem, se é uma vontade tua, então vamos optar para ir para Maringá, porque Maringá a gente tinha nossa família, a gente ia ter uma casa para morar, né, que meus pais tinham lá, pelo menos o aluguel a gente não pagaria. E ele falou assim, mas como é que você vai fazer o consultório? Eu falei, vou pôr à venda. Isso era uma quinta-feira, gente. Eu anunciei na madrugada, que tem um grupo, né, do CRO, lá que você pode postar coisas para vender, eu anunciei meu consultório completo. E tinham anúncios ali, de mais de 6 meses de anúncio. Na terça-feira da semana seguinte, eu estava no cartório assinando a venda do meu consultório. Você se preparou psicologicamente, porque assim, você sabia que você já ia ficar em clínica 10 anos, mas antes de você tomar essa atitude, agora o momento, né? Essa é a oportunidade. Isso. Você já vinha se preparando psicologicamente, assim, você com você mesma,
Tipo, é agora, é isso que eu quero. E quando você tomou essa decisão e você falou, eu quero vender, você ficou com medo de em algum momento você querer voltar atrás? Se arrepender. Até hoje Se arrepender? não. Até hoje não tem um dia que eu pense assim, poxa, por quê? Ou então mais recente, né? Tipo assim, nossa, por que eu fiz isso? Não porque... Eu até vou perguntar, por que você não se arrepende, né? Porque foi um ciclo que fechou, que eu não tive nenhuma frustração, eu fui muito feliz no consultório, então eu vejo assim, que eu fechei muito bem. Foi bem resolvido. Foi muito bem resolvido. E eu me lembro que meses antes, assim, quando estava para sair o resultado, né, do Valdeir, se ele tinha passado no doutorado ou não, eu lembro que um dia no almoço, eu voltei rapidinho para casa e dei a comidinha para Laura, eu estava limpando o fogão, que eu tinha que voltar para o consultório, e aí eu falei assim para ele, eu juro para você que eu dava qualquer coisa para continuar limpando esse fogão aqui, para limpar a minha cozinha, para lavar os azulejos da cozinha e não ter que voltar para o consultório hoje, ficar aqui com a minha pequena. E ele falou assim, calma, espera sair o resultado do doutorado, se Deus quiser vai dar certo, né? E de repente a gente consegue mais para frente, porque a ideia era ele passaria no doutorado, ele ia fazer o doutorado ali nos seus 4 anos e ia vir para casa uma vez por mês, a cada 15 dias, mas eu continuaria em Itajaí. Né? Mas Aline, só um minutinho, só para eu poder entender. Isso significa que o ciclo com a profissão se fechou independente do filho, ou você acha que o ciclo profissional se fechou por causa do filho? Não, eu acho que foi uma coisa que uniu, que um fortaleceu muito mais o outro. De repente, se eu não fosse mãe, será que você teria parado aos 10 anos de clínica? Você ia levando, talvez? Eu acho que eu ia levando, por quê? Porque o que eu mais queria fazer, que era o mestrado, que era tentar estar na vida acadêmica, que eu tinha paixão pela pesquisa e dar aulas, em Santa Catarina não tinha essa possibilidade porque eu não tinha grandes expectativas de fazer um mestrado na UFSC, por exemplo, que era em Florianópolis, que era 100 km de distância, sabe? Então, assim, para mim eu achava difícil, é muito mais fácil você estar ali na clínica, continuar ali, ganhar o seu dinheiro e tudo bem. Mas quando eu me tornei mãe e vi que eu queria estar em casa com a Laura e teve essa oportunidade do Valdeir sair para o doutorado, eu falei, não, é agora. Agora eu fecho e sigo com ele, porque se eu deixar para depois, eu acho que vai ficar muito mais pesado. Como é que eu vou levar um consultório sem ter o meu companheiro aqui, com uma filha pequena? Como é que eu vou me virar nesses 30? Então, vou usar essa desculpa, que ele passou um doutorado, e fechar as portas e seguir. Então, assim, não teve arrependimento nenhum. Algumas pessoas ainda me perguntam até hoje, mas você não gostava de odontologia? Você não gosta do odonto? Você não gostava da clínica? Não, gente, fiquei 10 anos e fui muito feliz. Ganhei dinheiro, fui muito feliz, fui muito realizada em consultório. Mas para mim, naquele momento, era muito mais significativo eu estar com a Laura. E aí, com essa possibilidade de voltar ao Paraná, na cidade próximo aos nossos pais, por isso que a gente escolheu ali também, uma que nós teríamos uma casa para morar, não precisaria pagar o aluguel, e outra porque a gente viria a nossa filha crescendo próximo aos avós e aos primos. E foi isso que aconteceu. O Valdeir pediu, na verdade, pediu afastamento na época, porque ele era concursado, né, em Santa Catarina como professor. Eu fechei o consultório, eu vendi o consultório, então a gente foi para Maringá com o dinheiro da venda do consultório, uma economia que a gente tinha na época, vou colocar aqui, acho que 20 mil reais, não sei se seria isso, de 20 a 30 mil reais que a gente tinha guardado, e com o dinheiro do aluguel da casa. Era o que a gente tinha para viver, né? E se a gente colocar que o dinheiro do aluguel da casa era 10% da nossa renda, que nós tínhamos mensal. A gente tirava por mês, né? Eu no consultório e a renda do meu marido. Vocês são loucos? Como assim? Vocês estão vendo uma criança. E a gente pediu muito a Deus que Ele nos abençoasse, e assim, olha, nos proteja de todo mal, nos dê saúde. Que o resto a gente vai tocar. O resto a gente vai tocar. E aí hoje meu marido fala assim, que olhando tudo que a gente passou, isso já fazem 10 anos, né? A Laura está com 11 anos. Ele fala assim, você se desenvolveu muito mais, sobresceu muito mais com a ida para Maringá do que ele no doutorado. Então, eu sempre falo assim, olha, a gente tem... Eu acredito muito que tudo tem a sua hora para acontecer, eu acredito nisso. Tem a sua hora, tem, mas desde que você esteja preparado para que essa hora aconteça e que você tenha a coragem de tomar as atitudes. Mas eu ia falar isso agora, eu vejo muita coragem, porque eu fico me vendo assim, né, por exemplo, poxa, tanto que eu sofri
sofri mesmo, sofri de todas as formas, física e psicologicamente, para conseguir ter o que eu tenho hoje de profissionalmente, né? E ontem a gente estava conversando sobre isso, que eu abriria mão. Hoje eu abriria mão de absolutamente tudo para estar com meus filhos, sabe? Então, toda vez que eu falo isso, que você conta a sua história, eu vejo muita coragem de ter, sabe, assim, encerrou e agora vamos começar outro ciclo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Vai de leve. Não, é uma curiosidade mesmo. Você se coloca numa posição lá na frente, tipo, os meninos vão crescer da vida deles. E você se pergunta assim, e eu, né? O que eu faço agora? Não, já aconteceu. Tanto é que quando eu tinha só a Laura, e aí nós tínhamos o quê? Um ano e meio em Maringá, a gente voltou de uma viagem. A gente ia indo pra Argentina, a hora ia fazer 2 anos. E aí eu me lembro, isso aqui acho que nem meu marido sabe disso, mas enfim, eu me lembro que eu pedi pra ele uma bolsa, eu não estava trabalhando, totalmente dependente do marido, né? E eu quis uma bolsa, porque lá naquelas feirinhas da Argentina, elas vendem de couro mesmo, assim, e tal. E aí eu queria uma bolsa, daí ele ficou meio assim, porque, poxa, né, a gente tá passeando, mas não precisa gastar à toa. Enfim, ele me deu a bolsa. Mas aquele episódio me doeu lá dentro, assim, poxa, que falta faz eu estar trabalhando para ter o meu dinheiro, para não ter que pedir nada, não, vou lá, passo o cartão, dou o dinheiro, é meu e, né? Só que eu e o Valdir, a gente sempre teve uma relação muito tranquila com relação ao dinheiro. Né? A gente sempre falou assim, olha, aonde um tiver melhor, o outro segue e o dinheiro é dos dois, né? Sempre vai ser assim, a gente vai priorizar algumas coisas, mas é dos dois. Maravilha. Mas eu me senti mal naquela situação. E aí no dia seguinte, a gente voltou de viagem, quando a gente chegou, eu desfiz as malas, eu falei assim, não, vou fazer alguma coisa. E aí começou aquele comichão, né? De querer fazer alguma coisa, porque é exatamente isso. Eu sabia que o tempo ia passar, que a Laura ia crescer, e ela ia ter a vida dela, ela ia ter o caminho dela, né? E o meu tempo também estava passando. O que eu vou fazer? Então, naquele momento, eu não podia fazer muita coisa fora de horário, porque a Laura era pequenininha ainda, né? Mas aí eu falei, não, alguma coisa eu vou fazer. Então, quando eu tinha um consultório, eu fiz curso de design de sobrancelha, fiz curso de depilação, porque eu sempre gostei de me autocuidar, né, com isso. E aí eu tinha no espaço dos fundos da clínica, até a minha secretária da época também, ela fez um curso de cosmética e tal, então ela atendia ali numa salinha, e eu tinha uma maca, tenho até hoje, tenho uma maca, tinha todos os acessórios direitinho, e daí eu falei, gente, eu vou montar um negócio aqui. Meu vizinho trabalhava, por isso que Deus, né, eu sempre falo, Deus sabe de tudo. O meu vizinho trabalhava com plotagem, de fazer coisas de marketing, como é que fala? Fachadas e tal. De comunicação visual. De comunicação visual, eu falei assim, então eu preciso de uma plaquinha. Nem sabia o tamanho, desse tamanhozinho assim, que eu vou colocar ali, ó, na garagem, no portão de casa. Falei, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer depilação de sobrancelha. Mas você faz? Eu falei, faço, vou fazer. E aí eu tirei umas imagens da internet, chamava Depilar. E aí coloquei meu telefone e dali eu comecei. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo depilação em casa, depilação com cera quente, né, na época, porque daí nem tinha ainda depilação a laser, e fazia design de sobrancelha. E guri, eu ganhei dinheiro aqui, ganhei. E aí, vamos conversar mais tarde sobre sabe o que possibilidade. Sabe o que fica bem claro, Aline, quando você fala isso? Eu me vejo muito na sua fala, né, das escolhas. Acho que toda escolha que a gente faz na nossa vida, a gente tem um ônus e a gente tem um bônus. Com certeza. E não adianta a gente querer tudo ao mesmo tempo. Sim. Não adianta você querer tudo. Abraçar o mundo, a gente sabe que se a gente for por esse caminho, a gente vai por esse caminho, mas vão ter coisas que vão ser desagradáveis, a gente vai passar por certas situações e a gente precisa saber o que a gente não quer. E tem uma frase que é muito bacana, que os corajosos, eles geralmente... As pessoas que têm coragem de tomar atitude, as pessoas que têm coragem de sair da zona de conforto, as pessoas que têm coragem são as que fazem alguma coisa e são alguma coisa. Então, eu acredito que tenha tido um peso muito grande a sua decisão de
tomar a decisão que você teve mesmo, de cuidar da sua filha, porque aquilo naquele momento foi mais importante para você diante do medo que você passou. Mas dá para ver em você que não foi o fato de empreender, porque ela é uma pessoa desenrolada, ela não queria estar longe da filha dela, mas isso não tirou dela a veia empreendedora, né? Eu acho que veia de, tipo, o que corre no seu sangue mesmo, de ser desenrolada, de correr atrás das coisas. Então, eu acho que foi um momento onde você tomou uma decisão, você teve muito claro ali o que você não queria, que de fato seria querer as coisas e não poder ter, mas você tinha consciência da escolha que você fez, queria lhe proporcionar aquilo naquele exato momento, mas você também foi corajosa o suficiente para arregaçar as mangas e falar, não, eu vou hoje procurar algo que eu faça de dentro de casa, que eu esteja perto da minha filha. Que eu posso fazer nesse momento. O que eu tenho nesse momento para poder gerar renda para mim? O que eu sei fazer? Eu sei fazer, eu sei depilar, além de ser dentista, né? Mas vamos colocar isso para o jogo. Me vê assim no pensamento o ego. Fica abalado. Fica. Porque assim, aí que vem as perguntas. Nossa, mas dentista depilando? Nossa, mas dentista tirando sobrancelha? E aí, dizer pra você assim, eu nem ligava? Não, lá no fundo você fica assim, pode falar palavrão, né? Não vou falar pra Mas você fala assim, poxa, que meleca, né? Mas assim, isso não só na época da depilação, agora também, quando eu comecei a trabalhar com produtos importados. Nossa, mas você é formada, nossa, você tem mestrado e você tá mexendo com bugiganga, né? Trazendo coisa de fora. Daí, abala. Já abalou mais, talvez lá na época da depilação, mais. Mas agora eu penso assim, cara, quem paga as minhas contas? E outra, a pessoa que de repente fala isso, ou pensa isso, talvez queria estar no meu lugar, queria estar na minha comodidade, queria ter o meu soninho da tarde, que eu tenho com o meu pequeno, sabe? Isso não tem preço que pague. É claro que tem que deixar muito claro que eu só posso fazer isso porque tem um marido, uma outra pessoa que banca o sistema. Porque é muito fácil, né? Falar assim, não, eu deixei tudo e fiquei com minha filha. Tá, mas viver de brisa? Não, então assim, eu só consegui fazer isso, sou muito grata por ter um companheiro que me apoiou e que me apoia até hoje e fala assim, não, eu gosto, para mim é prazeroso ver você cuidando das crianças. Ele diz assim, eu admiro você ter tido essa coragem de estar como dentista, né, porque dentista sempre vai ser a minha formação, se eu precisar voltar para o consultório, eu sei trabalhar. Mas isso é bonito de ver o teu trato com as crianças, de você ter aberto muito. Então, ele fala assim, que ele agradece muito por eu ter deixado, né, a profissão para estar como mãe. O ego fica abalado, fala que não fica. Mas isso é interessante. Mas também. diminui quando você vê que o que você está fazendo, poxa, você vê nos teus filhos ali, olha, pessoas gentis, crianças educadas. Tem lá, fica doentinha, aquela coisa, porque toda criança pode ficar, mas cai, rala o joelho. Mas você vê a roupinha cheirosinha, você vê o carinho de chegar em alguns, não tem preço que pague. Alguns chegam assim, mãe, você é a melhor mãe que eu poderia ter. Ou ele fala assim, você é melhor que mãe que eu já tive. Eu falei, mas você é louca, meu filho? É o valor das coisas. Talvez esse celular, para mim, tenha um significado que seja tipo nada. Para você que trabalhou, que batalhou e que deu sangue, e aquilo de repente seja a sua ferramenta de trabalho, ele é um outro significado. E quando você fala de bugiganga, né? Eu sou formada em odonto, sou dentista e hoje eu vendo... tem uma loja, o que você tinha? Uma loja importados, né? Eu, quando eu me formei, antes de me formar, eu sempre tive uma veia muito empreendedora. E tudo eu ficava buscando. O que eu posso fazer para poder ganhar dinheiro? E eu fazia pulseiras de aquelas argolas, na moda que tinha aquela fita de Senhor do Bom Fio. E na época, eu morava em Barreiras ainda, não tinha ido embora. Eu chegava na confraria, tinha um grupo de amigos na época que eu sempre frequentava a confraria e saía com minha sacolinha na confraria, com a galera inteira hoje que a gente conhece, todo mundo conhecido, sem vergonha nenhuma. E aí eu oferecia minhas pulseiras para todo mundo das mesas. Inclusive, até hoje tem gente que tem intacta as pulseiras de fitinha. Qualidade, hein? Do Senhor do Bom Fio. Eu sempre fui muito desenrolada, sempre me virei. Minha mãe sempre me falou assim, Carol, nunca tenho vergonha
das coisas, né? Seja vendendo tomate, seja vendendo o que for. E isso é bacana, eu vejo muito, tipo, de mim, sabe? E você, de me virar mesmo. Aí terminei a faculdade, ia para São Paulo, terminei a faculdade de moda lá. Quando eu retomei para Barreiras, passava, tipo, saía na 25 de março comprando um monte de miçanga. Fiz uma marca do Oro Design, fui vender maxi colar pela internet, e até hoje o povo tem minhas balinhas também e tudo, e assim, é bacana você enxergar que independente, você vai estar na veia, sabe? Sim, com certeza. E o ego, a gente tem aquela preocupação, né, tipo, do ego, mas ele deixa de ser importante quando você tem coisas mais importantes. Ego não é tudo na vida, eu falo isso porque eu trabalho muito com ego, né? E chega um momento que se você for se preocupar com o ego, você deixa de viver, porque ele suga. Com certeza, você não pode se preocupar, mas você também não pode deixar de ignorar que ele existe e que mexe com os brios da gente. Sim. Principalmente seja isso que te dê esses impulsos, né? É isso, e assim, já teve inúmeras vezes que eu falei, qualquer amigo que você não vê aqui chora. Já teve vezes, eu chego pro meu marido e falo assim, quem que eu sou? Porque é diferente, gente, vocês chegarem aqui, não vou chorar de novo, pera, calma, respira. Ah, quem é a Lívia? Ah, a Lívia é advogada, é educadora financeira. Quem é a Natália? É a pediatra. Quem é a Carol? Ah, a Carol Souza da revista Adoro. Quem é a Aline? Tá, posso fazer um parênteses na sua fala? Pode, claro. De leve. É de leve. Eu fui convidada para dar uma palestra dia, sei lá, agora, daqui a pouco. E aí me pediram meu currículo. E agora, de uns anos pra cá, faço questão da minha primeira coisa ser mãe de 3. Meu currículo está assim, mãe de 3. Que ontem você falou, né, Natália, mãe de 3. Troca. Não foi eu, troca. Falou. Então, respira. Eu sou mãe também. Esse é o meu melhor currículo. Mas acontece que você colocou no seu currículo mãe de 3 como primeiro, mas vem outras qualificações. O que a Aline está falando e que pesa muito, eu acho que quem está em casa precisa, que se encontra nessa situação vai saber o que está dizendo, é isso. Quem sou eu? Porque assim, a parte romântica do ser mãe, de abraçar o filho, de ver ele dizendo, é lindo, é maravilhoso. Sim. Mas existe uma vertente que não pode ser ignorada, que é você como profissional. Isso. Porque quando você está segura da profissional que você é, para muita gente, isso é que faz com que a outra roda ande, que é a roda da maternidade. Talvez não seja para a Aline, talvez não seja para a Carol, não seja para você, mas é para mim, por exemplo. Eu não conseguiria ser a mãe que eu sou se eu estivesse desassociada do profissional. Por isso que eu lhe pergunto assim, e olho para você com admiração, como sempre, porque eu acho que não é fácil ser só mãe. E só mãe com aspas assim. Várias aspas, né? Porque não é só, é um grupo de coisas. Eu acho que por conta disso, por essa busca assim, tá? Eu não estou mais dentista e não pretendo voltar em consultório. Tem gente que, mas você monta consultório, você tem onde? Não. Consultório foi um ciclo que se fechou, ficou muito bem resolvido. E eu não pretendo, a não ser que seja muito necessário voltar. Volto, não tem problema nenhum. Mas não é uma coisa que vem do meu coração e sai em clínica novamente. Mas para concluir, quando você falou, você chegou para o seu marido e falou assim, quem sou eu? Qual foi a sua resposta depois? O que te acalentou o coração depois? Dele dizer que eu poderia ser quem eu quisesse. E isso eu acho que é muito importante para todas as mães. Não vou chorar de novo. Chora. Porque uma coisa é eu contar a minha história e dizer que eu parei, aí eu consegui fazer uma coisinha aqui, daí eu tive que parar de novo, comecei a empreender ali, que eu gosto disso, eu gosto desse contato, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de ser útil. Mas quantas mães, e aí vamos acolher quem está em casa, quantas mães que não têm, de repente, esse espírito empreendedor? Quantas mães que deixam o mercado de trabalho, às vezes nem era uma dentista, uma advogada, uma médica, era alguém que estava... Quantas mães não tem um marido que diz, você pode ser o que você quiser? É isso que eu quero eu chegar. acho que é a maioria, né? Que é a grande maioria. Então, assim, eu estou contando a minha história, que é muito... Eu acho uma história muito bonita, eu acho uma história que eu tenho orgulho de onde eu estou e o que eu estou até agora
me formando. É linda, sabe? De verdade. Linda mesmo. Mas eu também olho para essas mães que de repente não eram autônomas, eram assalariadas, e que saíram do trabalho por alguma prioridade que o filho precisava de um cuidado maior, ou então não, eu realmente precisei sair para estar com meu filho, beleza, mas eu não tenho como bancar o sistema. Ou quantas mães precisariam realmente estar em casa e não podem porque não tem como se bancar. E a então, maioria delas que tem um marido que nunca olham para elas. Ou que não aceitam, ou é que muito acham raro que isso, ser dividido, né? E não é, às vezes, nem pelo fato de não ter condição, de pessoas, né, de maridos que têm condição financeira e que fazem questão de colocar a mulher para baixo. Né? Ou então que não deixam trabalhar, às vezes até a mulher ela quer trabalhar, que não deixam trabalhar porque querem ver a vida inteira a mulher submissa ao homem e dentro de casa. Eu acho que é um leque muito grande, assim, são muitas condições, né? São muitos tipos de mães que a gente tem dentro de casa, que muitas deixaram a profissão, né? A formação, a opção, o trabalho, por uma questão de prioridade, de poder estar em casa e viver aquele momento. Eu tenho algumas conhecidas, algumas amigas que falam assim, não, eu vou ficar pelo menos até os 2 anos com o meu bebê em casa, né? Até ele começar a ir para a escolinha, 2, 3 anos, depois eu volto ao mercado de trabalho. Mas ela sabe que tem alguém ali que está bancando, que tem essa possibilidade, mas quantas não tem? E a de maioria verdade, não tem, né? Que a maioria não tem. Eu digo para o Valdir, eu me sinto muito privilegiada. É porque, na verdade, não é só financeiro, né? Não é só uma possibilidade financeira. A possibilidade financeira, acho que conta de uma maneira gigantesca, mas existe uma possibilidade emocional, mental, social, né, de saúde. Então, é realmente um lugar privilegiado, assim, né, de sorte. E aí, assim, essa foi a primeira vez que eu parei, então, com a profissão. Daí fui fazer design de sobrancelha e tal, até que nós estávamos em Maringá. E Maringá era um dos únicos lugares que tinha uma especialização que eu sempre sonhei em fazer, que foi odontologia legal. Só que lembra, né, que a gente voltou de Santa Catarina com a renda de só do aluguel e um dinheiro reservado que a gente tinha para uma emergência. E aí meu marido conseguiu, daí eu falo de novo, né, Deus foi muito maravilhoso com a gente. Ele tentou o processo seletivo com o professor substituto na UEM, passou, e 2 meses depois ele conseguiu a bolsa. Então a gente tinha então, o aluguel, a bolsa dele do doutorado e mais o salário dele como professor. Aí ele falou assim, vai atrás do teu curso, vai fazer. Gente, aquilo assim, eu tenho um post sobre isso que eu faço assim, com os olhos brilhando, ele me disse, né, eu com o olho cheio de lágrimas, assim, ele falou assim, não pode fazer tua inscrição. E aí eu voltei a estudar, que era uma paixão gigantesca, assim, que eu tinha. Então, a minha maternidade, as minhas maternidades, me fizeram estar longe do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo foram elas que me trouxe as maiores realizações profissionais. Parece meio louco isso, né? Mas foi por conta disso. Então, eu parei por conta da Laura, para poder cuidar dela, mudamos de cidade. Nessa nova cidade, eu fiz um curso de especialização, que era um sonho para mim desde a graduação. Durante esse curso, eu fiz uma prova de mestrado na UEM e passei, e para mim bastava. Eu não queria doutorado, não queria nada. Um mestrado na UEM, meu Deus, era um sonho de consumo de qualquer profissional da minha época, lá que se formou em 2020, não ligava, vamos colocar assim, né, numa faculdade particular. Eu queria muito, assim, eu tinha muita vontade de fazer um mestrado numa instituição pública. Então, ali para mim já estava muito bom. E eis que aí eu precisava do meu histórico da graduação para poder fazer a minha matrícula no mestrado. E aí eu tive que voltar na faculdade onde me formei. E para conseguir esse histórico, eu precisei falar com o diretor, que coincidentemente ainda era o mesmo diretor da época que eu tinha me formado. E ele falou, você está fazendo mestrado? Eu falei, ele falou, daqui 6 meses a gente volta a conversar. Sou batido. 6 meses depois ele me liga. Vem fazer um processo seletivo aqui. Não, mas eu estou há 6 meses no mestrado. Venha fazer. Tem uma vaga em duas pessoas. Quem sair melhor, leva. Fui, né? Estudei, montei uma aula, tipo, meu orientador me ajudou a montar uma aula aqui, pelo amor de Deus, porque, né? Como é que eu vou fazer essa prova, esse processo seletivo? E eu passei. E aí eu comecei a dar aula na instituição que me formou. Então, assim, pra mim, meu primeiro dia de aula,
que eu entrei em sala de aula, nunca tinha dado uma aula na vida, só para o processo seletivo. Eu parei a aula, terminei e tal, foi o pessoal, se não me engano, segundo ano integral na época, ou quarto ano, não me lembro. Eu terminei, eu estava guardando as coisas, fechando o computador, e veio um grupinho de alunos, professor, onde você dava aula antes? Não sei quanto tempo você dava aula. Eu falei assim, daí eu falei, agora, fala que é minha primeira aula, garanto aqui que eu sou veterana já nisso. Eu falei, eu começando hoje. Não, a senhora já dava aula antes. Eu falei, não, eu comecei hoje. Ah, daí você sai assim, né? Eu sou muito boa. O ego tava lá em cima. Daí eu me lembro que nesse dia eu cheguei em casa, meu marido tava no computador, e aí tinha, nem sei se hoje em dia existe mais, aqueles puffs gigantes, assim, a gente tinha um desse em casa, daí eu joguei a bolsa assim, ó, me joguei no puff e falei assim, amor, o que foi? Se eu morrer hoje, escreve aí. Se eu morrer hoje, Eu vou feliz. eu vou uma pessoa mais feliz e realizada desse mundo. Porque até então, meu sonho era crescer, fazer odontologia, casar, ter filhos. Eu tinha a Laura. É isso que eu perguntava, não tinha Augusto ainda. Ainda não. Eu tinha a Laura. E estar numa sala de aula como professor. E, se pudesse, Deus permitiu, na instituição que eu me formei. Quando eu me formei, o dono da faculdade falou assim, e aí, Watanabe, quando que você volta? Vai voltar aqui para dar aula? Na semana da formatura ali. Eu falei assim, se Deus quiser, professor, eu volto aqui para dar aula. Então, sabe como se fosse aquela promessa se realizando? Isso, acho que 12, 13 anos depois de formar. Então, para mim, você fala assim, ai, Aline, você se arrepende de alguma coisa, de ter deixado o consultório? Não, porque a minha realização profissional foi ali, naquele dia, no meu primeiro dia dentro de sala de aula. Pra mim, foi assim, agora eu já ganhei na Mega Sena, já posso estourar o rojão aí que eu tô... Tá, mas e aí depois? Você ficou durante quanto tempo? Daí eu dei aula, aí eu dava aula de odontologia legal, dava aula de introdução à odontologia, eu dei essa disciplina também um tempinho, e estava em clínica com os alunos, aí a clínica era parte da noite. Aí eu ia na clínica, dava aquela ajuda assim, né, pra não me comprometer muito aqui não, porque eu não quero ficar sentando em mocho, não queria muito clínica. Mas fiquei ali por, acho que mais ou menos uns 8 meses. Eu entrei em junho, julho, eu acho. Eu sei que, março, junho, não sei. Foi no primeiro semestre que eu entrei. Quando foi novembro, estava terminando as aulas já, aí o dono da faculdade me chamou. E eu falo dono da faculdade porque ele é dentista, e ele mais o irmão, como sócios, e um grupo de profissionais se juntaram e montaram essa instituição, né? Então, assim, a odontologia era a menina dos olhos, né? Era um curso muito cuidado, né, pelos donos. E aí o Dr. Ricardo me chamou e ofereceu a coordenação dos 2 cursos de odontologia para mim. Tanto o integral, que funcionava manhã e tarde, quanto o noturno. Então, na época, era em torno de 670 alunos, mais uma bancada de professores ali. Tu não é fraca, não, cola de mim que é certo, já falei já, né? Então, assim, eu achei que já tinha chegado no ápice, né, da minha realização profissional. Daí, poxa, né, ser chamada, ser reconhecida, de repente querem um sangue novo ali, né, mas, né, para poder estar à frente do curso. Enfim, não sei qual era o objetivo deles, o meu era dar o meu melhor. E aí eu não fiquei muito tempo na coordenação, foi mais ou menos 1 ano, porque daí eu engravidei do Augusto. E nisso... A Laura tinha quantos anos? A Laura ali tinha 5 anos, quando eu engravidei do Augusto. E em 2016 eu comecei a dar aula em 2016 na Uningá. Nesse mesmo ano, no finalzinho do ano, meu marido veio para Barreiras e fez o concurso aqui. Então a expectativa era que a gente logo mudaria, né? Mas não era uma certeza. Então ele passou no processo seletivo em 2º lugar, não foi em primeiro. Então primeiro foi chamado logo de cara e ali a gente ficou esperando, né? Que até vencer o concurso, né? Os 2 anos ali poderia ser chamado. Como a gente não tinha certeza, falei, vamos tocando, né? Se uma hora chamar bem, se não chamar, cada um tá empregado aqui e tal. E aí eu lembro que eu engravidei do Augusto, e aí o Augusto nasceu prematuro. Quando o Augusto nasce prematuro... O Augusto foi planejado? Foi, tanto Laura quanto Augusto. Eu lembro... Igualzinho.
Os dois foram planejados. Da Laura, eu fui diagnosticada com ovário policístico, e aí eu tentei por 4 meses, não consegui, fui na ginecologista e falei, doutora, não deu nada aqui não. Ali, tá, então, ela falou assim, ela ia receitar uma medicação que acho que até para diabetes, eu me lembro que ela comentou um dia, acho que foi mais ou menos isso, ela comentou que podia ser usado para ovário policístico também, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, olha, você começa a toma por mais uns 3 meses, aí a gente vê e vai avaliando. Tá bom. Ela falou assim, mas eu acho que pode ser que, de repente, lá na frente você tem que fazer um tratamento, né? Porque aqui no ultrassom deu ovário policístico. Tá. E aí, menina, ela falou assim, você já fez Papa Nicolau esse ano? Eu falei, não. Ela falou, vamos aproveitar e fazer. Aí, quando ela fez, eu comentei com ela, falei, doutora, esse mês foi estranho. Tive muita mucosidade. Ela falou, Aline do céu, esse mês então você ovulou, porque quem tem ovário policístico é assim, né? A ovulação é só de vez em quando, não é todo dia, não é reguladinha, né? Aí ela falou assim, enfim, médica, você está corrigindo, não estou falando como leiga, né? Ela falou assim, não, você não vai tomar essa medicação que eu te prescrevi, não. Primeiro você faz o exame de sangue, se der negativo, você começa a tomar. Se não, você não toma, não. Ei, filha, batata. Eu liguei pra moça, falei, moço, ela já me conhecia, porque estava tentando há 4 meses, né? Todo mês eu ligava pra saber. Eu falei assim, olha, eu fiz exame. Ela falou, Aline, você? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, Aline, oi, você tá de bem pouquinho, mas você tá grávida. Eu falei, eu com uma coca na mão. Na hora eu olhei pra coca, olhei pra coca, eu falei assim, minha amiga, até daqui 9 meses, né? A gente volta a conversar. Então, assim, a Laura foi planejada. E o Augusto também, porque eu tava com 34 para 35 anos. Aí todo ano ia ao ginecologista. E o meu ginecologista cuida de mim desde os meus 19 anos. Então a gente tem uma relação de médico da família já, sabe? Ele cuidou da minha mãe, cuida de mim. E daí ele disse assim, Japa, seguinte, você tem mais esse ano para engravidar se você quiser que eu cuide de você. Doutor, falou, não, Laura já nasceu miudinha, já nasceu com baixo peso, não vamos arriscar não. Seu forninho aí não é 100% do nosso pãozinho. Ele falou assim, vamos tentar antes dos 35, né, para você ganhar com 35, porque pode ser que depois tenha mais complicações, né, por conta da idade. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, falei, isso aqui é prescrição médica, meu amigo. Né, vamos trabalhar. Receita. É a receita médica. E aí ficou naquele embate, aí, ter ou não ter mais um. Só que quando foi para casar, eu lembro quando a gente noivou, ele disse assim, eu vou conversar, quero conversar com você muito sério, foi nenhuma pergunta. Ele falou assim, se for pra gente realmente casar, eu só caso com você se você aceitar ter mais de um filho. Se for pra ter um só, a gente não vai casar. E ele falou muito sério. Eu falei, para, você tá zoando? Ele falou, não, tô falando sério. Porque o Valdir vem de uma família de 4 irmãos, né? São ele e mais 3 meninas. E eu e meu irmão. E daí eu falei, beleza, né? Legal ter irmão. Não, eu queria casar, gente. Falei, só isso. Então, beleza. Então, não, vamos ter 2. Não, tem certeza? Não, tem certeza. Então, daí a gente parou, né? Com o método contraceptivo. E o Augusto foi mais rapidinho, assim, acho que com 3 meses deu certo, né? Daí já não tinha mais ovário policístico, foi tudo bem planejado. Mas eu tive uma baixa de líquido amniótico ali nas 33 semanas, começou a apresentar no ultrassom. Aí o médico monitorou por mais uma semana, eu ia dia sim, dia não, depois todos os dias monitorando. Teve dia que deu 2 vezes no dia para ver como é que estava, se o bebê não estava em sofrimento e tal. Ali não tô aumentando o líquido. Eu acho que a gente vai ter que programar uma cesárea aí prematura, né? E aconteceu. Daí a gente falou, olha, volta amanhã de manhã aqui, a gente vai de novo fazer ultrassom, vai de novo escutar, e dependendo como for, você já deixa tudo preparadinho, porque amanhã mesmo a gente faz a cesárea. Quantas semanas? 34 semanas e 6 dias. Daí ele deu as injeções para fortalecer o pulmãozinho e tal, né? A gente fez tudo isso, esses cuidados. E aí não tinha bebê conforto, não tinha carrinho, a mala da maternidade estava arrumada, mas o resto não tinha nada. Não tinha nada, né? Tinha bastante coisa, mas assim, para transportar o bebê, porque na minha cabeça, bebê prematuro com 3 dias volta para casa. Eu ia fazer uma cesárea só. Imagina que eu ia imaginar que ia ficar mais tempo no hospital. E aí nós fomos no Augusto, internei, acho que era 2 horas da tarde, e o Augusto nasceu às 8h30 da noite. O parto foi 15 minutos, assim, sabe? Rapidão.
E ele nasceu desse tamanhozinho assim, ele nasceu bem pequenininho. Ele nasceu mais prematuro do que as semanas mostravam ali também no desenvolvimento. Mas ele nasceu bem, respirou bem, chorou, daí ainda a pediatra veio falar com a gente, falou assim, mãe, vamos levar o Augusto, ele vai ficar em observação, não tem por 24 horas, porque ele tá bem, só para manter a oxigenação e tal, e ele ficou 24 horas. Eu fui pro quarto, eu sei que era 2 horas da manhã, não fazia nem 4 horas de parto, eu tava lá na UTI. Aí eu falei, né, inchada, toda... Você como é? Eu só voltei mesmo da anestesia e desci, o Valdir me acompanhou, e ele era... Coisa mais bonitinha, assim, aqueles cílios, que fazia assim, as enfermeiras vinham e falavam assim, cadê o cíliudo dessa UTI? Cadê o cíliudo? Porque ele tem uns cílios gigantescos, né? Lindo, gente. Nasceu o cabelo marrom. Coisa mais linda. Demais. Coisa mais linda. E aí... Ele é cíliudo até hoje. Cíliudo até hoje. E aí, pela minha não tão feliz surpresa, eu via meu médico dizendo assim, olha, a gente vai mudar você de quarto. Eu falei, pra que? Eu já vou embora amanhã. Eu falei, Aline... Acho que ele não queria ser tão direto. Ele falou assim, não, fica tranquila, você precisa ficar mais uns dias aqui para você se recuperar, o Augusto ganhar um pouquinho mais de peso e tal. Então, o Augusto ficou 24 horas na UTI, e aí quando tava para vir da alta, a gente achando que ele ia sair, mãe, vamos manter aqui mais meio-dia, pelo menos, mas ele tá bem, tal. Aí ficou 36 horas, na verdade, assim, na UTI, e depois a gente foi pro quarto. E aí foram mais 13 dias internados até ele consegui ganhar peso, mas ele não ganhou peso suficiente, mas eu já estava transtornada de hospital, daí ele não estava bem psicologicamente, a enfermeira entrava, dava o banho, não pesava, né? Se ele ganhava peso, eu não chorava, dava um sorriso. Se ele ganhava, né? Se ele não ganhasse nada, eu chorava. Se ele perdia, aí eu entrava assim em pânico. Então, mãe de UTI, né? Não é fácil não, assim, de prematurinho. Mas ele... Ficamos lá, 13 dias internados. E mesmo sendo planejado, né? Mesmo a gente planejando, tem umas coisas que saem da rota. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí 9 dias depois... Eu já vou emendando o assunto. Aí 9 dias depois que ele recebeu alta, a gente estava em casa, era um dia chuvoso, friozinho. Eu fui trocar ele pra gente ir na pediatra, dia de pesar, pesava dia sim, dia não, né, pra ver o ganho de peso. Umas manchas apareceram no corpo dele. Aí, na bochechinha. Na hora que eu virei pra pegar a fralda, tava na testa, não tava mais na bochecha, tava na testa. Aí não tava mais na testa, tava aqui no pescoço. Eu achei aquilo estranho, falei, né? Liguei pra pediatra dele e pra doutora. O Augusto tá com umas manchinhas assim, assado. Aline, você tá onde? Eu tô em casa. Ela falou assim, minha consulta é às 10, eu tô indo pra ir, já. Não, vem agora. O paciente faltou, vamos adiantar, pode vir. Levei o Augusto, foi eu e meu marido, a Laura tava pra escola. E aí, chegando lá, ela ainda me deu uma fumada, assim, né? Falou assim, que sabonete que você usou nele? Eu falei, eu tô usando Granado, né? Nem sei se pode falar marquinha, mas sim, sabonete neutro e tal. Não usa esse, usa só não sei o que, passou lá com o sabonete que era pra usar, tá bom, liberou. Daí ela falou assim, não, eu vou encaminhar vocês lá no hospital pra colher um pouquinho de sangue do Augusto, pra ver se tá tudo bem, não sei o que, e lá é melhor colher lá, porque é mais rápido até pra ser o resultado, eu tenho uma residente lá que eu acompanho, daí ela já vai me passando as informações, é mais fácil. Tá bom? Ela tá dizendo, fomos. Quando a gente chegou no hospital e falou ali no pronto atendimento, já estavam esperando por nós, a gente entrou. Só que já estava dando o horário de buscar a Laura na escola. Meu celular tinha acabado a bateria, daí eu falei pro Valdir assim, faz o seguinte, deixa o seu celular comigo, chega em casa e já põe o meu carregar. Se precisar de alguma coisa nesse meio tempo, eu ligo pra minha mãe, que minha mãe estava em casa. Aí ele falou assim, beleza. Ele deixou o celular dele comigo. E nisso o Augusto... Tinham acabado de chamar o Augusto para entrar para ser visto pela residente que estava lá de pediatria. Aí veio uma mensagem da doutora Cássia, pediatra. Valdeir, e eu com o celular dele já tinha saído para buscar lá. Valdeir, não falei nada na frente da Aline, pois ela já está muito abalada. Acredito que Augusto esteja com uma infecção neonatal tardia, mas ele será avaliado. Cuide da Aline. Tipo assim, né? Provavelmente queria ter que ficar internado de novo. Eita, filha, que daí nessa hora eu falei um negócio pra você. Ele ia fazer nas pernas.
E aí o Augusto nasceu com aquela mancha mongólica, então quem tem misturas de raças, né, e tal, nasce com uma manchinha escura, assim, na pele. O Augusto tinha uma bem grandona, assim, no bumbum, e uma aqui do ladinho, assim, da costelinha. E a residente falou assim, ele tá com uma mancha aqui. Eu falei, meu Deus, só mais uma mancha, né? Mas acho que era sobre a mancha mongólica que ela estava dizendo. Resumindo, saímos de uma consulta e fomos direto para o UTI de novo. Então, esse meu trauma, né, de criança, de consulta, de médico, é justamente por isso. Porque algumas vezes eu já fui para consulta e de lá eu tive que sair para... E nesse período, você estava ainda como coordenadora? Estava, mas de licença maternidade, né? Mas ainda estava assumindo a grade. Sim, ainda sim. Menina, você lembra? É um parênteses mesmo, tá? Nem precisa. Mas quando eu saí de alta com o Zé Neto, um tempo depois dele ter nascido, começou a ter sangue nas fezes. Mas assim, era o que a gente chamava de enterorragia, porque abria a fralda, era aquela jorrava de sangue. E eu aqui sozinha, liguei pra gastro lá em Campinas, né? E ela, Natália, como é que ele tá, não sei o quê. E eu sabia que não era infeccioso, porque ele tá muito bem pra ser infecção, né? Tá lá, bonitinho, mas assim, você abria a fralda. Resumindo, a gastro que nos atendeu pra ter esse suporte em Brasília, ela não serviu naquele momento, né? Eu fui pra Brasília, pra Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, a minha futura chefe, que era a doutora Luciana, me atendeu. Até foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela falou assim, olha, pelo histórico todo, ela falou, vamos internar, vamos pra UTI e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Peguei os caminhões e falei, não vou. De jeito nenhum, porque eu tinha acabado de sair. Não vou voltar. Liguei pra cirurgiã pediátrica, tô indo pra Campinas, tá? Tô indo agora, meu esposo já comprou a passagem, eu tô indo. E eu, com Letícia, porque a Letícia não aguentava mais ficar longe de mim, né? Ia com a mala desse tamanho. Minha mãe sai daqui, vai ficar com Letícia e eu vou pra Campinas. Eu, Zé Neto, um fiapo, porque o Zé Neto saiu desnutrido, né? E uma mala desse tamanho. Aí chegou lá e tal, ele tava bem, sabe? Mas sangrando, não, vamos pra UTI. Fomos pra UTI de novo também. E eu fiquei mais de 24 horas sem tomar banho, porque tava só eu sozinha lá, não tinha ninguém. E aí eu lembro que quando a chefe da UTI, né, porque lá é UTI Neo e PED junto, né, lá em Campinas. E ela é maravilhosa, assim, doutora Gisele. Muito mais que médica, sabe? Ela virou pra mim e falou assim, Natália, o que você precisa? Aí eu falei pra ela, um banho. Eu só quero tomar um banho. Só que eu tinha que pagar minha avó. Então eu fui com a mala, só com roupa dos meninos. Imagina, eu e Zé Neto com gastrostomias. Ou seja, tinha uma calcinha, não tinha nada meu, né? Nem toalha, nem nada, assim. Aí ela me botou no isolamento, porque o isolamento tinha banheiro. Uhum. Aí eu fui, tomei banho, não esqueci, tomei banho com um sabonetinho do hospital, me enxuguei com toalhinha de papel, tinha lá. E aí, Zé Neto fez a medicação, né, que tava precisa e parou de sangrar. Mas assim, a gente encontra força. Eu não sei onde, de verdade. E aí foi nesse momento que a residente voltou e falou assim, mãe, a gente vai ter que levar ele para UTI, porque a gente já colheu o sangue, acredita que seja uma infecção que ele tem, acho que eu já tinha conversado também com a doutora Cássia. E aí nessa hora eu só ajoelhei, ele não estava no bercinho. Aliás, ela me trouxe ele e falou assim, amamenta ele antes de a gente levar ele para UTI, pode amamentar. Aí eu amamentei ele voltou, coloquei ele no bercinho, e aí foi, você disse ontem, né, que você faz a oração, é uma oração que você pede assim, olha, se for para ficar, que fique, mas se for para sofrer ou se for uma coisa, que se não for para ser meu, sabe? Só que eu não aguentava mais de pensar assim, ó, para mim, o maior peso seria ver ele de novo, internado. Sabe, toda aquela coisa de medicação, toda aquela coisa de exame, né? Pica aqui, fura ali, acesso aqui, acesso ali. Então isso para mim era muito doloroso. E aí eu já pensava numa infecção, meu Deus, o que não vai acontecer com essa criança, né? Mas graças a Deus, assim, ele ficou isolado também por 4 dias, não tem, e depois liberaram a gente pro quarto, né, para terminar os antibióticos. Depois disso, saiu, também teve toda a dificuldade de não ganhar peso, igual a Laura, igual a irmã, mas nenhum quadro mais de internação, graças a Deus. E aí, quando, nesse dia, ele recebeu a alta, né, depois dessa infecção, a gente chegou em casa e era horário de almoço.
E aí a minha mãe também estava lá para ainda estava lá para dar um suporte, né? Porque daí era a hora para a escola, levavam comida para mim no hospital, roupa, aquela coisa toda. Minha mãe ajudou muito. Aí meu marido pegou e falou assim: amor, vem cá, preciso falar com você. Eu falei, bom, com as crianças não é, pensei, né? Porque os dois também, acabei de chegar com pelo amor de Deus, não me leva de novo. Eu falei, o que foi? E eu voltei usar óculos, né? O óculos dele já tava tudo meio embaçado, assim, que acho que ele já tinha chorado antes. Eu falei, o que aconteceu? Daí ele falou assim: você me ama? Sempre quando ele vai pedir alguma coisa, ele pergunta isso, né? Eu amo. Aí ele falou assim: saiu a minha nomeação. Nossa Senhora. Aquilo, eu acho que foi o mesmo sentimento que eu tive quando ele aceitou eu vender o consultório e falar que ia pra ele. Porque para mim era uma liberdade tão grande pensar que eu não precisaria mais voltar a trabalhar e deixar o meu pequeno prematuro. Acabando de novo, acabando de passar de novo, por um momento. E eu teria que voltar na época que seria frio em Maringá. O meu medo era da bronquiolite também, sabe assim? Daí já entra minhas piras, né? Eu falei assim, imagina como é que eu vou aumentar ele de noite, não dá para levar, porque o lugar onde eu trabalhava era muito frio, era um lugar alto, então era muito vento. Eu falei, não vou levar um bebezinho pequenininho. E prematuro é aquela coisa, né? Você não pode ficar expondo em lugar nenhum, tem que ter cuidado e tal. Gente, foi um alívio tão grande, tão grande, tão grande. Eu agradeço. Porque isso significava que você poderia sair, né? Que eu podia sair da Uningá, não ia precisar voltar. E no dia, daí eu falo assim, é muita bênção, assim, é muito perfeito. De verdade, eu tenho muito isso comigo. No dia 18, Augusto, 18 de fevereiro. Dia 18. Meu dia. Sério? Sério. 18 de fevereiro. Aquariano. E a pessoa boa. Maravilhosa. No dia, foi fevereiro, março, abril, maio, junho. 18 de junho, eu estava assinando a minha rescisão, porque daí completou, né, os 4 meses de licença maternidade. Fui lá para assinar minha rescisão. E o caminhão da nossa mudança saiu de Barreiras. Então, assim, foi mais um ciclo fechado de uma forma, assim, que na verdade, assim, Aline, você quer voltar pra sala de aula? Opa, aí eu volto. Aí eu tenho muito prazer, assim, sabe, da aula. Eu gosto de conversar, né, Natália? Eu gosto desse negócio aqui. Eu não sabia disso. Não, assim. Eu cheguei a dar aula aqui em Barreiras, na Unirv. Você falou, verdade. Sala de aula é um prazer, é uma paixão minha. Mas foi mais uma vez, assim, um ciclo fechado e aí mostrando pra mim mais uma vez, aí, calma agora. Novo lugar, novas pessoas, você vai ter que se habituar. Tem tão pequenininho prematuro aqui que precisa fazer fisioterapia, precisa fazer várias coisinhas. Ele ficou com sequelas? O Augusto, de sequelas, que eu vou te dizer, ele demorou bem mais para caminhar. O Augusto foi caminhar com 1 ano e 9. 1 ano e 7 ele começou mais firminho mesmo com 1 ano e 9, então ele teve a parte motora dele já ficou mais prejudicada, né? Demorou mais para desenvolver. Ele não engatinhou, o Augusto era igual ao soldadinho, não chegou a firmar os joelhinhos ali para engatinhar. Isso, 4 apoios, ele não teve. Mas assim, e tinha muita dificuldade para ganhar peso, mas eu não sei se isso teria muita relação com a prematuridade. Até a Natália consultou ele algumas vezes. E a gente segue em tratamento até hoje. Então, assim, hoje ele faz tratamento com hormônio de crescimento, porque ele não conseguiu chegar nos 2 anos ali e falar, opa, acompanha agora normal, sabe? Então, ele tem esse atraso, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento motor. Mas intelectual, assim, nenhum. Muito pelo contrário, o moleque dá, né, nó em pingo d'água. E uma criança super esperta, assim, sabe? Que me ensina muito, muito mesmo. E aí a gente veio pra cá e eu fiquei, daí eu já vi na minha cabeça, olha, 1 ano, 2, pelo menos, sem, não vem não, o burburinho de querer assim, me balançar e falar, vai fazer alguma coisa, vai caçar alguma coisa pra fazer. Porque eu já tinha muita consciência de que o Augusto ia precisar de mim, da minha dedicação, por mais tempo. E assim foi. E aí onde veio o momento da loja? Aí foi o comichão, né, que daí o Augusto estava bem. Foi já aqui em Barreiras, já. Foi aqui em Barreiras. E aí eu falei, olha, não dá. O Augusto tinha quantos anos? O Augusto estava, hoje ele está com 5, o Augusto foi em 2020. O Augusto tinha 2 anos. E aí eu falei pro meu marido, ó, seguinte, quando a gente mudou pra cá, a gente mudou pra uma casa que era muito isolada. Então não tinha vizinhos, eu não tinha amigos, eu não tinha com quem conversar. No Instagram, acho que eu nem tinha Instagram, acho que comecei Instagram. Eu instalei o Instagram para poder conhecer a cidade. Eu não sabia nem quem era influencer, né? Vamos ver quem que é essas influencers e tal.
E aí eu vou poder conhecer quem eram as pessoas, quem eram os lugares, né, que se visitava, enfim. Instalei o Instagram por isso. E aí, quando a gente mudou dessa casa, a gente ficou 1 ano lá, porque o nosso plano é assim, vamos ficar 1 ano em Barreiras, conhecer a cidade, conhecer os bairros. Nos adaptamos? Beleza, vamos continuar aqui? Vamos, claro que vamos, porque a gente não ganha pão, né, gente? Não é assim. Então, a gente escolhe um bairro pra gente comprar um terreno e começar a construir. Só que, nesse negócio de escolher um bairro, comprar um terreno, começou a ficar muito apertado, porque o nosso aluguel era muito caro, sabe? Daí aquela coisa, né? Você vem, é concursado. Meu amigo, você é concursado, mas você não é juiz, né? Assim, né? Tem os limites. Então, eu falei assim pro meu marido, ele falou, Aline, o orçamento tá ficando apertado. Tipo assim, o que eu tô ganhando no mês não tá bancando o que a gente tá gastando. Porque ele quis, no primeiro ano, agradar muito todo mundo. Tipo, vamos passear em tal lugar? Vamos pra Chapada Diamantina? Vamos. Vamos ali pra Tocantins? Vamos. A gente viajava praticamente todo final de semana, porque o medo dele era, poxa, tirei vocês lá de Maringá, que é uma cidade, né, excelente, trouxe pro interior da Bahia. Eu preciso fazer com que vocês gostem daqui. Eu preciso mostrar o lado bonito, né, desse lugar. É porque até então vocês não tinham um ciclo de amizade, vocês não saíam pra lugar nenhum, não, né? Conheci alguns professores da UFOB, né? E aí, eu falei assim, qual que é o nosso maior custo aqui? Ele falou assim, é o aluguel. Acho que a gente pagava, com o monitoramento, passava de R$3.000, era 3 mil e poucos reais. Por mês, isso daí, né? É grana até hoje. E aí ele falou assim, eu falei, vamos dar? Daí ele falou assim, não, mas eu não vou tirar vocês daqui. Era uma casa muito boa. Daí eu falei assim, a gente mora em qualquer lugar por um período. Aí eu falei pra ele, né, por um período. Vamos mudar, a gente vê aonde a gente quer construir, compra o terreno, constrói, aí a gente vai viver num lugar que realmente a gente tem vontade, que vai dar prazer e tal. Ele falou assim, não é a vida toda, é um período. Então a gente vai mudar sabendo que é temporário. Tem certeza? Eu falei, absoluto, vamos procurar. A gente achou um apartamento que coube as nossas coisas, coube nada, porque foi espalhado várias coisas, né? Porque eu vim de casas grandes, apartamento pequenininho. E aí deu super certo, assim, né? De mudar para esse apartamento. E aí por que eu chego na loja, eu faço um rodeio, né? Mas eu chego na resposta. Porque daí no apartamento eu conseguia ter com quem conversar, eu tinha vizinhos, eu tinha pessoas, né, que era do condomínio. Então, assim, tinha vizinha de porta, que era a Alessandra, que eu tenho contato até hoje, uma mãe querida da Cecília. Eu tinha meus vizinhos da parte, né, do andar de cima, que são, assim, para nós, os tios, né, os nossos irmãos, que a gente tem, o Rubio e o Alex. E como a condomínio às vezes dá uma movimentada as pessoas que mudam e chegam, então ali eu comecei ciclos de pessoas que conhece aqui, que conhece ali, que conhece ali. Então eu comecei a ter uma vida social um pouco melhor. E aí foi onde eu comecei a falar, olha, eu preciso sair de novo dessa zona de conforto e preciso fazer alguma coisa aqui e mostrar, né? Eu já aproveitar que eu tenho umas pessoas conhecidas, por que não começar a vender alguma coisa? Então, desde que eu me tornei mãe, mas foi quando na gestação do Augusto mesmo, eu me encantei pelos produtos importados. Skip Hope, Carters, que eu nem sabia que existia na gestação da Laura, né? Eu ganhei muita coisa. Eu falei, mas que caramba que é isso aqui? Não, é importado. Aí tinha uma moça que morava na cidade vizinha da minha sogra, que vendia, e eu comprava dela várias coisas. Eu falei, caramba, eu tô aqui, deixa eu dar uma olhada se alguém vende aqui em Barreiras, né? Eu não tinha ninguém, assim, que eu conhecia próximo, assim, não tinha. Aí eu falei, Valdeira, eu vou começar a ver pra comprar coisas nos Estados Unidos e trazer de lá pra cá. Você tá louca, vai dar trabalho. Daí, ele não botou fé. Quer que tá? Hã? Não, achei que tava com o desculpa. E aí, foi lá. E aí ele não botou fé, ele não me deu ouvidos, não dessa vez, sabe? Ele, tipo, mexendo no computador, eu falando com ele, ele, tipo, tá falando aí? Eu falei, filho da mãe, ele não tá me escutando? Eu pesquisei, olha, por 2 meses eu estudei importação, eu pesquisei site, eu vi tudo como funcionava. E teve uma madrugada pesquisando como montar loja no Instagram e tal. Eu sempre fui muito fuçona, assim, né, de buscar as coisas. Aí apareceu aqueles anúncios patrocinados, né? Um
curso lá que tinha e, tipo, só naquele dia você assinava um curso que é de 300 e pouco por R$7,99, sabe? Essas coisas assim que você fala, ai, agora ou nunca? Tá. Era agora ou nunca, e era por 7 dias. Não ia vir a cobrança do valor cheio. Eita, que nesses 7 dias, eu era acostumada a virar madrugada estudando, né? Pois eu consumi todo o conteúdo, paguei só o mínimo ali que era, beleza. E aí eu vi quais eram os caminhos e pesquisei. Por mais 2 meses eu fiquei ali, né? Pesquisando e vendo como é que funcionava, como é que não era, e como que escolhia direcionador. Aí eu cheguei pra ele, tudo anotadinho assim, ó, camalhaço de folha. Falei assim, ó, meu próximo empreendimento tá aqui. Que é isso? Aline, você tá brincando? Sério que você ficava fazendo isso aqui de madrugada? Ele falou assim, então é isso que você quer? Eu falei, Quanto você precisa? Aí eu falei assim, olha, pelas minhas contas, né? Eu acho que as primeiras 2 caixas ele me emprestou, deve ter dado aí em torno de 10, 12 mil reais, assim, sabe? Eu acho que foi esse montante ali no comecinho. Ele falou assim, então tá bom. Isso aqui tá bom pra você começar a se virar? Eu falei, tá. E aí eu comecei a importação, lógico, pandemia, atrás da caixa, Paraná Alfândega, tributação, não sei o quê. Dor de cabeça rolê. Mas deu super certo. Eu fui muito, mas muito feliz com a Pichique Importados. De verdade. Aí como você começou as divulgações? Como que você começou a movimentar? Você teve muita dificuldade, mas no prédio, mas você conseguia vender também pela internet? Conseguia. Você tá com a linha. Eu comprava os produtos com ela. Você não comprava um produto com a Aline, você comprava uma experiência com a Aline. Os produtos da Aline, eu nunca vi nem próximo da qualidade, da embalagem, do recebimento, do cheiro. Eu não cheguei a conhecer. Eu gosto das caixinhas, tá? Eu tenho as cartinhas. Você tem as cartinhas? Eu também tenho Como todas. que era? Explica como que era. Eu tenho curiosidade. Então, assim, na minha área. Eu comecei, por que eu falo comecei com prédio? Porque eu tinha uma vizinha que ela era professora. Então, ela conhecia muitas mães. E aí ela me ajudou bastante nessa divulgação. Aí eu montei a página da loja. Aí vinha aquela questão do ego, né? Não vou pôr meu nome. Não vou, porque vai que alguém que me conhece como dentista fala, agora ela tá trabalhando com isso. Então, essa parte, nesse momento, o ego deu uma cutucada. Mas eu falei, uma coisa? Tem mais uns padacos de pra tirar, tô aqui é pra ser feliz, né? Então, vamos tocando. Então, eu montei um Instagram do zero. Primeiro a me seguir foi minha cunhada, querida, que comprou, foi minha cliente também. E aí, eu comecei a estudar. Aí, enquanto a caixa, porque a caixa demora de 20 a 30 dias úteis para chegar aqui, porque eram caixas grandes, né? Eu falei, não, agora eu preciso ver como é que eu vou fazer com o atendimento, como é que vai ser essa logística, porque assim, produto importado, pela internet, na Riachuelo, Cartas, por exemplo, você compra, entendeu? Mas qual que vai ser o meu diferencial? Vai ser o preço? Não, porque preço ela consegue um desconto em site também. Não, tem que ser alguma coisa que cative, que aproxime, que eu consiga ter, que eu consiga tocar, que eu consiga trazer esse cliente, essa mãe para mim. E aí vamos lá, alguns gatilhos, né? Tipo assim, eu tinha a mãe de um aluno meu, que ela sempre mandava lembrancinhas, assim, tal, uns presentinhos, ela falava assim, quem beija, como é que é? A boca do meu filho beija a minha adoça. Eu falei assim, então peraí, eu tenho que pegar pela criança, que a mãe vem junto. Então, primeiro pedido, beleza, Maria Antônia. Eu fazia embalagem à mão e escrevia no fundo da embalagem. Embalagem feita à mão com muito amor. Eu já colocava um coraçãozinho. E aí já tinha não era um coraçãozinho, é um coraçãozinho de EVA com glitter. Não, no fundo da embalagem eu escrevia isso. Aí, na frente da embalagem, eu colocava logo, né, um adesivo que eu mesmo imprimi em casa. E aí vinha, comprei várias folhas de EVA, recortador, recortava tudo. Ficava à noite, ó. Tava recortando, cola quente ligado. E aí eu colocava, fazia um outro coração, colocava o nome de quem não é? Maria Antônia. Meu nome não, Carol, não é você que tá comprando. É a Maria Antônia, quem ganha pela criança, entendeu? Colocava o nome da criança e vários outros coraçõezinhos. Fazia assim, aí dentro ia uma cartinha. Aí, se a criança já soubesse ler, eu colocava o nome da criança. Se não, seria para a mãe ler para a criança. Mas eu sempre fazia questão de começar assim.
agradecendo pela confiança no meu trabalho, por estar adquirindo a compra. Aí eu sempre desejo que Maria Antônia cresça com muita saúde, se desenvolva em graça, em sabedoria, tal, que você use muito este produto. Mencionava o produto que ela estava comprando, porque eu estava dando importância àquele produto em específico. E aí, no final ali, desejava, né, tudo de bom, prosperidade, ela me despedia e agradecia pela compra e assinava. Com carinho, né, a Aline da Pichica. E ainda colocava um pirulito. Aí vinha, né, aí colocava um docinho, alguma coisinha, sempre ia. E aí via também o adesivinho que fechava ali para pedir, né, se você gostou, posta nas redes sociais. E o que eu achava muito incrível é que quando tinha as postagens das clientes, não era a postagem do produto. É verdade. Se você olhar lá, eu tenho acho que uns 5 ou 6 destaques de clientes. Era só as cartinhas. Sobre você, né? Era sobre mim, era a embalagem, era a cartinha. Dificilmente tinha o produto. Ou alguém falando, olha, esse produto, eu queria que divulgasse o produto também, né? Mas eu acho que isso agregou muito mais valor. Um dia eu recebi uma mensagem, além da que Lívia já mandou para mim, lindas assim, e eu tenho lá no feed, mas mensagens assim, olha, Aline, eu sei que tem outra pessoa, eu sei que eu posso comprar em outro site, em outro lugar mais barato, mas você não é o produto, é a sua atenção, é a sua dedicação, é o seu carinho, essa cartinha não tem preço, sabe? Então, tenho certeza, que o meu diferencial na Pichica Importados foi esse cuidado, né, de excelência no atendimento. De querer ter o cliente fiel, mas esse querer foi muita troca de sentimento, foi colocado sentimento aí, eu fazia com muito amor, de verdade. Mas é isso que eu falo, é muito genuíno, né? Muito genuíno. E hoje, assim, mesmo eu parando com a importação, porque dificultou bastante, eu falo assim pro Valdeir, né, que ela me trouxe tanta realização, tanta coisa boa, que se não fosse pela Pichica, eu não estava aqui hoje. Eu não tinha conhecido. Natália conheceria pela pediatria, mas talvez não teria o envolvimento também que teve nas cartinhas. Às vezes eu ia numa consulta e deixava lá um mimozinho para ela, uma cartinha assim. A Lívia, que foi minha cliente, depois a gente troca muita conversa. Mas, então, assim, não existe mais? Você não vende mais nada de produto importado? Eu tenho um estoquezinho lá que tá até em liquidação. Não, ainda tenho. Já faz mais chão. Mas já faz bem lá. Mas eu já não importo mais. Aí eu parei com a importação agora porque tava gerando muita ansiedade. Tava gerando aquela Mas você ruim. pensa em acabar com a loja? Sim, online, já findei, já. Não é algo que você tenta retomar com um formato diferente? Nada disso. Não, eu acho que loja de produtos infantis, roupinhas, essas coisas, eu acho que não vou dizer nunca, mas não pro futuro próximo, eu não tenho essa intenção, não. E finalizou quando? Foi esse ano, né? Que eu finalizei, eu acho que deve ter o quê? Uns 3 meses. Foi isso que eu ia falar, tipo, se Lívia era cliente, então foi algo recente. Né? Foi, acho que faz uns 3 meses mais ou menos que eu falei ali. Não sei se foi isso não, porque eu falei que tava mudando os caminhos, mudando as rotas. Porque chegou num momento que eu não consegui. O que findou foi eu ter uma caixa prendida na alfândega. Que já tava difícil. Aí você investiu no produto, você pagou o transporte para cá, o frete, e aí fica prendido. Então, daí você perde tudo, né? Não consegue recuperar nada. Nem a caixa, nem os produtos, você já perdeu o dinheiro montante. Prejuízo na certa. Daí vai desanimando. E era uma caixa pequena. Daí eu pensei, imagina se eu tivesse investido muito mais. Né? E assim, vai ser sempre uma tensão em você pedir, porque também nunca vai ser uma certeza de que... Nunca uma certeza. E outra, como é que eu vou reclamar lá nos Estados Unidos? Não tem como lá bater na porta, né? Falei, libera, alfândega, vamos ver como é que é. É mais difícil. Então, eu até pensei na ideia de tentar alguma coisa nacional, de vender, mas não sei. E os seus filhos te veem sempre nesse movimento, né? Agora eles já têm um entendimento, a Laura já tem... Quantos anos a Laura tem? 11. Então, ela já vê esse movimento em casa. Já. Ela tem essa veia empreendedora também, né? Tem. Ela vem buscando essa veia. Mas, quando você olha para sua filha e olha para você na trajetória profissional, o que você espera ou não dela? Que ela tenha de você ou que não tenha de você? Lívia, quando eu fiz o meu mestrado, a dedicação é para lá.
E aí eu sempre digo para ela assim, olha, tenta fazer tudo no tempo ideal que seja feito. Ou estudar, ou casar, tenta, procura isso, tá? Mas se não der, não se limite a isso. Então, assim, o que eu acho que ela vê em mim é esse movimento. É essa mãe que se reinventa, é essa mãe que vê dificuldade, mas não usa isso como desculpa. Eu digo isso muito para ela. Não uma desculpa para não fazer. Tá difícil? Mete a cara. Tenta. Ou não você já tem, mas tenta. E aí, na dedicatória do mestrado, eu escrevi assim, que eu queria mostrar para minha filha que, independente do tempo ter passado, eu fui em busca e consegui realizar o meu maior sonho, que era ser mestre, que era fazer aquele curso. Né? Então, isso eu tento mostrar tanto para ela quanto para o Augusto, mesmo pequenininho. Às vezes, uma coisa boba. Mãe, eu não consigo subir naquele lugar e fulaninho de tal consegue. Meu filho, tenta. Se cair, toma cuidado, né? Se cair, levanta e tenta de novo. Uma hora você vai conseguir. Você falou assim que aquele dia foi meu ápice profissional, né? Foi. Você acha que já teve esse ápice como mãe? Ou você espera, assim, você almeja? Não, meu ápice como mãe é isso. Ou você acha que isso não existe, não vai acontecer? Eu não espero. Não imagino nem qual seja esse momento. Eu acho que eu vivo tanto o agora, assim, não que eu não projete o futuro. É que já me perguntaram assim, você sempre pensou em ter 2 filhos? Cara, não pensava nem... Eu queria casar, mas não pensava como que ia ser meu marido, como que ia ser meu casamento. Sabe como assim? Ápice como mãe, no sentido de quê? Não entendi. É porque ela disse assim, que aquele dia ela poderia morrer. Entendeu? Porque ela tinha realizado... plena, profissionalmente. E como mãe? Mãe. Não sei. Eu assim, se eu morrer hoje, eu não morro feliz, não. Porque eu ia ser maiorzinha, né? Deus me livre de morrer. Não, é isso que eu falo. Tipo assim, como que seria um ápice como mãe? Assim, tipo, no que os filhos sentido? formados, os filhos casados? Será Não que sei o que seria um ápice como mãe pra você. Sei, mas eu vejo muito na Aline, eu vejo muito esse ápice como mãe da valorização. Teve já? Tive um ápice. Aonde? No momento que eu tive Bernardo no braço. Foi o meu ápice da maternidade. Naquele momento, eu falei assim, não sei o que vem depois. E ele tava mandando beijo E você pra sabe você. disso. Pois é, por isso Você sabe disso. Mas eu não sabia que era seu ápice. Foi... Tanto que eu digo assim, eu tive o parto perfeito. Quem trabalhou comigo nesse período me ouviu dizer, eu quero que meu parto seja assim, 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 assim. A menina que foi fotografar e filmar, eu falava para ela assim, deixa eu lhe explicar. Eu só vou ter este filho. Então tem que sair assim. Não tem como botar de volta na barriga. Não tem replay. Então você tá entendendo que esse é o meu momento e que você não pode falhar. Aí ela ria, ela dizia assim, Lívia, eu já entendi que é a sua Você tá doida, eu não ia tinha até medo de atender a Lívia. E o meu eu entendi, assim, essa fala do ápice foi o que eu falei no meu, assim, na minha entrevista, né? Que o momento que ela veio assim em mim, que eu senti, não existe, assim, né? Ficou muito marcado. Mas o que eu sinto é que esse ápice foi muito dessa sua renúncia para estar com eles, ou não? Eu acho assim, eu não nem quero como ápice. Não sei se essa seria a palavra. Mas o que eu ia dizer e responder é assim, eu não espero um futuro. Nossa, eu quero viver tantos anos para ver eles casados, formados. Não. Eu acho assim, que para mim é o hoje. Acho que todo dia eu tenho isso, sabe? E se é hoje, significa que para você já tem um legado. E qual é esse legado? Que hoje, se não existisse o amanhã, você diria assim, eu já deixei isso aqui implantado para os meus filhos, esse é o meu valor e já está... A valorização das pessoas. Que eles valorizem sempre. Que tenham tato, um cuidado, uma gentileza. Eu acho que isso Eu acho que a gentileza é o maior legado que eu posso deixar para eles. Porque com quem eu encontro dizem como seus filhos são educados, como eles são gentis. E parece até, né, não, você fala assim, porque criança e tal... Mas tem criança que não é. Tem criança que não é gentil, tem criança que não é educada, tem criança que não é dócil. E eu vejo isso no Augusto e na Laura pelo que eles recebem em casa.
não é nada forçado. Eles recebem isso em casa. E eu vejo que não é forçado falar isso, porque eu vejo como as pessoas falam isso de mim. Aline, como você é gentil, como você é carinhosa, como você se preocupa. E a questão de ser útil, eu vejo isso agora assim, ó, no Augusto. Mãe, deixa eu te ajudar a fazer o bolo? Aí você tá querendo fazer o bolo correndo, eu falo, céu. Lá vem. Vem, filho, quebra o ovo. E assim, a alegria dele em ajudar em fazer o bolo. Ontem, chegamos em casa, né, daí, o que vocês querem comer? Ah, mãe, faz uma mini pizza. Vamos fazer mini pizza. Mãe, posso ajudar? Meu Deus do céu. Ele vem com maionese. Meia-noite. Meia-noite. Mais ou menos isso. Então, assim, essa questão de se oferecer em ajudar, de ser útil e ver a satisfação dele sair alegre da cozinha e falar, pai, eu ajudei a mãe a montar a pizza, sabe? Então, esse é o legado que eu quero deixar para meus filhos, a gentileza e o servir, ser útil para alguém. Eu acho que isso vai ser saudável e vai render os melhores, juros não, mas os melhores momentos e vivências para eles, com certeza. Sabe o que é engraçado? A gente fala aqui de tantas coisas, né? E aí, às vezes, a gente pensa que o grande é você conquistar inúmeras um grande coisas, né? De você ter um carro do ano, de você ter... Que é tudo muito bom, valor, né? Mas, né? O que é de verdade, gente. Eu escutei... Como que é o nome daquele cara que eu tava falando pra você do Instagram? O que fala poemas da maternidade? Esqueci. Braulio Bessa? Gente, só esqueci. Não é o Braulio Bessa, não? É um que é de Santa Catarina, acho que é do... não, que toca. Música é o... Bianca. Isso. E ele falou, às vezes você tá preocupado em dar o brinquedo mais caro, o brinquedo que é lançamento, porque o seu filho só quer sua atenção. Ele só quer que você fale um bom dia, que você olhe nos olhos dele, que você abrace, que você brinque de caixinha de papel. Né? E que você deve nada, você não precisa de nada. Nada, gente, é só você, é só sua atenção. E às vezes a gente fica, né? Porque se eu tivesse tal coisa, poderia proporcionar isso. Porque se eu tivesse nada, a gente não precisa de nada. Do né? presente, né? Porque às vezes a gente está do lado, mas atenta a outras coisas. Você não tá ali com o filho. E aí a gente volta, né? Tipo, nessa vida corrida, nas atitudes que você tomou, né? No que mudou a sua vida, em estar presente, que isso é o que é importante para você hoje. Pra mim é. Que muitas pessoas gostariam de ter coragem de tomar a atitude que você tomou e não tem, outras te julgam. E muitos pais hoje que vivem uma vida louca, que consegue dar tudo, né? Para os filhos, mas não dá amor. Não dá atenção, né? Não dá carinho. E aí o que é importante, né? Aí ele tem aquele peso, não, eu não posso isso, mas eu vou presentear ele com aquilo. Pra poder compensar. Né? Aí eu vou dar o celular, aí eu vou dar o iPad, e aí eu vou dar... E aí essa questão que a Nath abriu, né, dizendo que o que é certo, né, o que é errado. A gente não tá aqui, né, pra julgar o que é certo e o que é errado, a gente tá aqui pra trazer essas experiências do que a gente viveu, do que hoje, né, do que eu vivi. E realmente eu acredito que não tem o certo e errado, existem as escolhas quando você pode fazê-las. Né? Eu falei, eu posso estar em casa hoje, eu sou muito privilegiada de poder estar em casa e não estar exercendo uma profissão como dentista, por exemplo. Mas também não vou negar que faz falta o trabalho, que faz falta me arrumar para sair de casa. Por isso que eu falo na internet, né? Você vai ficar em casa? Penteia o cabelo, passa um batonzinho. Isso para mim faz bem, porque sempre eu tive esse motivo para estar me arrumando para ir a algum lugar. Hoje, às vezes, no grande maioria dos dias, sou eu quem levo o Augusto para a escola. Mas mesmo quando eu não levo, eu tenho meu momento de pentear o meu cabelo, de passar a minha maquiagem, de passar o meu rímel, de passar o meu perfume. Eu não vou nem varrer a calçada, eu vou estender roupa na sacada, mas eu faço, porque eu vou me sentir bem. E é aquilo que eu sempre digo, eu estando bem, eu consigo fazer o bem para quem está ao meu redor. Eu penso muito nisso. E qual é o seu maior medo como mãe, Aline? Maior medo? Consulta de médico, sair de lá e pegar um UTI. Vixe Maria, esse é o maior medo. Não, de verdade, de coração, assim, ó, é ter um filho internado. Isso para mim não é medo, é pavor. Eu tenho pavor de ter que entrar no hospital e ficar internado com o filho.
Em estado grave, que eu digo assim, de coisas sérias, né? Por exemplo, Augusto passou em janeiro agora com uma consulta, uma cirurgia de retirada, né? Das amígdalas, adenoide. Vou dizer que eu fui desesperada? Não, porque assim, a doutora Lívia cercou de uma forma que me acalentou ali. Mas é aquela, né, gente? Não sou eu, né? Eu quero ficar um pouquinho desesperada, mas eu sou adulta, né? Eu vou segurar. Mas tava assim, ó, não passava uma agulha, filha. Não passava. Que a olha, ai meu Deus do céu, e agora? Será que vai dar uma zica aqui? Então, aqueles 40 minutos que ele ficou ali na sala de cirurgia foram bem agoniantes. Até que a gente não estivesse no quarto estável, tudo bem direitinho, eu fiquei meio apreensiva. Então, meu maior medo é esse. E o que você aprendeu sendo mãe? Você acha que não teria aprendido em nenhuma outra? A não desistir, independente do tempo. A não desistir de nada. E se eu tenho vontade, eu vou fazer. Eu vou atrás, eu vou me virar. Eu vou me transformar no que for possível para ser o que eu quero ser para os meus filhos. Melhor, que eu quero ser melhor para mim, eu estar melhor para os meus filhos. Eu acho que isso como mãe, porque eu tinha muito receio, muito medo do julgamento dos outros, do que os outros vão achar. Ah, será que eu posso fazer? Será que eu vou conseguir fazer? Eu não tinha uma autoconfiança tão grande. Não tinha. E pelos meus filhos, depois da Laura, principalmente, que nasceu, eu coloquei para mim assim, olha, não, eu preciso fazer, eu vou fazer, porque um dia ela vai olhar para a história da mãe dela e vai dizer, minha mãe conseguiu, eu também consigo. Então esse é o exemplo que eu quero deixar para eles, mas para poder deixá-los influenciar. Então acho que esse é o maior aprendizado, o maior que eu tiro demais da maternidade é isso, de não desistir, de ir atrás. E tem alguma característica sua que você vê, que você traz da sua mãe? Da minha mãe? De ser forte. Cozinhar bem, gente? Meu Deus. Como mãe, a minha mãe ela sempre foi da casa mesmo, dona de casa, né? E eu não chego perto dela, assim, tipo, minha mãe é anos-luz à minha frente, no capricho, na limpeza, em tudo, assim. A minha mãe sempre foi muito dedicada aos filhos. Então, o que eu trago dela, de repente, eu acho que é o se importar com os outros. Minha mãe sempre se importou muito em servir as pessoas que estavam próximas dela, sabe? Isso eu sempre achei muito bonito. Dela ajudar, minha mãe nunca foi de pegar no colo e dar o carinho. Com os netos, sim, mas com os filhos, não. Ela sempre foi a mais dura. Mas a forma dela de amar, de demonstrar afeto, era fazer um bolo que a gente queria, era a coxinha, a coxinha da minha mãe, a coxinha da melhor do mundo. Então, assim, se a gente falasse que estava com vontade de alguma coisa, se comentasse, tipo, dia à noite, outro dia de manhã, estava na mesa. Então, a forma dela tratar. Então, acho que eu trago isso da minha mãe, assim, um cuidado com o próximo, que ela sempre teve com a gente, eu acho que isso eu trago dela, eu acho. E uma coisa que, de repente, eu não que eu acho que ela errou, mas que aquela coisa, a gente tentar aperfeiçoar, né? Vou tentar fazer diferente. Por ela se dedicar muito à casa, muito aos filhos, muito aos outros, ela deixou de fazer por ela coisas que ela gostava, sabe? Ela se dedicou muito às pessoas e por ela foi deixando um pouquinho de lado. Não que isso seja um erro, mas eu vejo assim, acho que isso aí não precisa ser não precisa ser assim. Então, isso daí eu tento fugir um pouquinho. Por exemplo, eu tô com a casa que eu tenho que limpar, eu sei que eu tenho roupa acumulada no cesto de roupa suja, meu marido vai falar assim, ei, vamos dar uma olhadinha lá na casa, no terreno, ver como é que tá a construção, vamos fazer alguma coisa, vamos comer fora. Ô, filho, a casa, agora, depois eu vou ter que limpar do mesmo jeito. Vamos lá comer, me chama com uma coxinha, vou feliz da vida. Então, eu deixo. Eu não que eu não acho importante, mas hoje em dia, eu vejo assim, né, que são momentos que podem gerar prazer para mim, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus amigos. Não depende daquilo ali, né? Eu posso deixar aquilo lá de lado, eu vou deixar de lado e vou fazer coisas que me dão alegria. Porque a gente tem muito pouco tempo. Ô, gente, é o seguinte, a modalidade preferida é a rapidinho. Então vamos aproveitar aqui. E eu já vou começar no ritmo. Sexo. Necessário. Liberdade. Tempo.
Não gosto de. Falta de educação. Comida. Coxinha. Família. A minha. Amigos. Vocês. Então parece que de fato não existe um caminho mais correto para se trilhar a maternidade. Existem caminhos possíveis. Existem as nossas escolhas. A gente sabe, como mãe, vocês aí em casa, em algum momento se identificaram aqui com a nossa história. E nós agradecemos a presença de vocês e pedimos que vocês interajam, mandem comentários, contem a sua história para nós. Esse podcast é para isso, é um abraço, é um acolhimento. Aqui, cada mãe é uma peça e toda peça é importante. Até o próximo episódio com mais história, mais emoção, mais alegria, porque aqui nesse podcast, Cada mãe é uma peça.